Requisitos da aposentadoria da pessoa com deficiência. Neste vídeo eu vou te explicar como é que funciona este tipo de aposentadoria no INSS. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e a partir de agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. A primeira informação que eu gostaria de falar é que a aposentadoria da pessoa com deficiência existem duas modalidades de aposentadoria que foram definidas pela Lei Complementar número 142 de 2013. É a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência e aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Então, se você é uma pessoa com deficiência ou se você é um profissional que trabalha com pessoas com deficiência, a primeira informação útil que você tem que saber é que você, lá no meu INSS, você vai ter duas opções para pedir o benefício de aposentadoria da pessoa com deficiência. Ou vai pedir aposentadoria por idade, ou vai pedir aposentadoria por tempo de contribuição. Primeiro, eu vou explicar sobre aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Para a pessoa conseguir a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, existe esse pedido exclusivo lá no meu INSS, tem que ter os seguintes requisitos. Se for uma deficiência grave, primeiro, aposentadoria por tempo de contribuição, a gente vai ter que definir entre deficiência grave, deficiência moderada e deficiência leve. Se for uma pessoa que possui deficiência grave, tem que possuir 25 anos de tempo de contribuição. Se homem, 24 ou 20 anos, se mulher. Esse é o tempo de contribuição necessário para o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência para pessoas com deficiência grave. Se for deficiência moderada, o homem tem que possuir 29 anos de tempo de contribuição e a mulher tem que possuir 24 anos de tempo de contribuição, sendo enquadrado pelo INSS, na realidade, com a deficiência moderada. Já se forem pessoas que são enquadradas com alguma deficiência leve, o tempo de contribuição já é diferente também, o tempo de contribuição exigido. Para pessoas com deficiência considerada leve, é necessário, se for homem, 33 anos de tempo de contribuição e se for mulher, 28 anos de tempo de contribuição. Esses são os tempos de contribuições necessários para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Já o segundo tipo de aposentadoria é a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência é necessário que tanto o homem quanto a mulher tenham idade mínima e também tenham um tempo de contribuição. Qual é essa idade? A idade aí é 60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a mulher. Pessoas com deficiência. Independentemente do grau de deficiência, pode ser deficiência leve, pode ser deficiência moderada, pode ser deficiência grave. Se ele vai se aposentar pela aposentadoria por idade, é necessário essa idade. Além disso, é preciso um tempo mínimo de contribuição, que no caso são 15 anos de tempo de contribuição. Independentemente do período trabalhado e da deficiência que o segurado possui, ele tem que ter 15 anos de tempo de contribuição lá no CNIS, com essas idades mínimas, ou 60 anos ou 55 anos, homem ou mulher.
Então, esses são os requisitos mínimos necessários para a aposentadoria da pessoa com deficiência. E é necessário comprovar a existência da deficiência por este período mínimo de tempo de contribuição. Quais são os beneficiários que terão direito à aposentadoria da pessoa com deficiência? São todos os segurados do regime geral da Previdência Social, ou seja, todos os segurados do INSS, no caso da aposentadoria por idade. Já no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, vão existir limitações. Segurado especial só é devida à aposentadoria caso ele contribua mensalmente, na alíquota de 20% sobre o salário de contribuição. Segurados que fazem contribuição reduzida, certo? Alíquota de MEI, alíquota de dona de casa, alíquota de 11%, só vai ser devida à aposentadoria da pessoa com deficiência no caso dessa pessoa fazer a complementação das contribuições pagas para a concessão do benefício. Ou seja, vai ter que complementar. Se pagava na alíquota de 5%, vai ter que complementar até os 20%, vai ter que pagar a diferença de 15%. Se pagava na alíquota de 11%, vai ter que complementar até completar os 20%, vai ter que complementar os 9%. Carência. Existe carência para aposentadoria da pessoa com deficiência? Existe sim. 180 meses de carência. Todos os tipos de aposentadoria no INSS tem que ter a carência mínima tem que ter a carência mínima para que consiga um tipo de aposentadoria no INSS. A perda da qualidade de segurado não será considerada, desde que na data do requerimento tenham sido preenchidos todos os requisitos para a concessão do benefício. Se na data que o segurado implementou os requisitos para o benefício, ele tinha qualidade de segurado, ele vai ter direito ao benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência. Se ele, no momento que ele implementou os requisitos, ele não tinha qualidade de segurado, aí ele vai ter que voltar a ter qualidade de segurado junto ao INSS. Como é que é feita a comprovação da deficiência perante o órgão INSS? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem o impedimento de longo prazo, de natureza física, de natureza mental, de natureza intelectual ou de natureza sensorial. Tudo isso vai ser comprovado, vai ser atestado pelo perito médico federal, que é o perito que faz as perícias do INSS. Existem protocolos específicos para que o perito médico federal avalie a condição de deficiência dessa pessoa que vai pedir a aposentadoria da pessoa com deficiência junto ao INSS. Lívia, e eu não preciso apresentar atestado do meu médico? Precisa sim, porque você vai ter que apresentar um comprovante do seu próprio médico informando qual é o tipo de deficiência. Se for aposentadoria por tempo de contribuição, o interessante é que o seu médico diga como é enquadrada a sua deficiência. Já se é deficiência grave, se é deficiência moderada, se é deficiência leve. Já se for para uma aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, não há a necessidade de um enquadramento do grau de tipo de deficiência, do grau da deficiência. Na realidade, só precisa você ser considerado como uma pessoa com deficiência. Uma condição importante é a deficiência superveniente e alteração do grau da deficiência. O que é isso? Se o segurado, após a afiliação ao INSS, após a afiliação ao regime geral de previdência social, tornar-se pessoa com deficiência, ele não era pessoa com deficiência e depois ele passou a ser pessoa com deficiência, ou tiver um grau de deficiência alterado, ou seja, ele era pessoa com deficiência leve, depois ele evoluiu e ficou uma pessoa com deficiência moderada, ou era uma pessoa com deficiência moderada e depois ficou com um tipo de deficiência grave. Os parâmetros mencionados para a concessão do benefício da aposentadoria junto ao INSS serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos
em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, principalmente no caso de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Digamos que ele começou a trabalhar no INSS, ele não era uma pessoa com deficiência. Depois que ele já tinha 20 anos de tempo, não, vamos dizer assim, 20 anos de tempo de contribuição, foi que ele se acidentou e passou a ser uma pessoa com deficiência. Neste caso, o período sem deficiência e o período com deficiência vão ser ajustados. Porque ele passou 20 anos trabalhando na condição de pessoa sem deficiência. Então, esse período sem deficiência ele vai ser ajustado para um período total de pessoa com deficiência, se ele for solicitar a aposentadoria da pessoa com deficiência. Porque esses requisitos de tempo de contribuição são exigidos ou são avaliados conforme o tempo de contribuição que esse segurado exerceu com a condição de pessoa com deficiência. Então, vai haver esses ajustes, sim, e quem vai fazer esse ajuste é o perito médico federal. Como que é feito o cálculo do salário de benefício, o cálculo do valor da sua aposentadoria ou do valor que vai proporcionar a sua renda inicial de aposentadoria? Primeiro eu vou falar o cálculo da renda mensal inicial, que é o valor que você vai efetivamente receber. Aposentadoria por tempo de contribuição é 100% do salário de benefício, e já vou explicar como é que é feito o cálculo do salário de benefício. E a aposentadoria por idade é para ser 70% mais 1% do salário de benefício por grupo de 12 contribuições mensais, até o máximo de 30%, ou seja, até o máximo desse segurado atingir os 100% para que ele consiga a aposentadoria por idade. O salário de benefício, gente, conforme a Lei 142 de 2013, para segurados que estão inscritos a partir de 29 de novembro de 2011, o salário de benefício consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo. Então, ele vai pegar o salário de contribuição desde julho de 1994 até o dia que você for se aposentar e vai fazer a média dos 80% maiores salários de contribuição. Esse é o cálculo do salário de benefício que o INSS deve utilizar. Para o segurado filiado até 28 de novembro de 1999, o salário de benefício vai ser calculado como? Na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição corrigidos mês a mês, de todo o período contributivo decorrido desde julho de 1994. De acordo com o regulamento da Previdência Social, que é o documento que implementa a Lei 8.203, que é a Lei de Benefícios Previdenciários, o decreto número 10.410, ele modificou um pouco a interpretação da lei. E o que é que ele diz? Que benefícios concedidos a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional número 103 de 2019, ou seja, a partir da reforma da Previdência, os salários de contribuição corresponderão à média integral dos salários de contribuição desde julho de 1994. Só que essa competência que o decreto 10.410 alterou, ela prejudica bastante o segurado do INSS, porque antes ele era feito o cálculo com 80% dos maiores salários de contribuição e agora pega 100% dos salários de contribuição, o que faz com que o salário de benefício acabe que diminuindo o valor dele, porque pega todas as contribuições e não as 80% maiores salários de contribuição. Caso o seu benefício seja concedido neste cálculo, que é o cálculo que o INSS utiliza, você pode recorrer à via judicial se o seu salário foi comprometido, porque a gente tem que fazer o cálculo para verificar se vai impactar realmente na RMI, esses 80% ou esses 100% dos salários de contribuição desse período contributivo.
Se ele impactar negativamente, é interessante sim você recorrer à via judicial para que a Justiça Federal faça essa conversão e essa retificação desse problema que tem acontecido de o INSS conceder os benefícios com o cálculo dos 100% do período contributivo de 100% dos salários de contribuição, o que faz com que a sua renda da sua aposentadoria acabe que diminuindo. Então, esses são os principais requisitos necessários para a aposentadoria por tempo de contribuição e para a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor sobre quais são os requisitos dessas aposentadorias. Eu tenho um curso que se chama Fábrica de Benefícios Urbanos, é um curso orientado para quem trabalha com direito previdenciário. O link do curso estará aqui abaixo na descrição do vídeo, no meu site, que é www.simplifiqueinss.com, na aba de cursos. E esse curso eu ensino o passo a passo para você trabalhar com os benefícios do INSS, benefícios urbanos, seja aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria da pessoa com deficiência, benefícios por incapacidade, pensão por morte urbana. Todos os benefícios urbanos estão lá no meu curso Fábrica de Benefícios Urbanos. Tenho diversos cursos na área de benefício do INSS que são direcionados para quem deseja trabalhar profissionalmente com os benefícios do INSS. Tem alguma dúvida? Quer que eu ajude a solucionar a sua dúvida? Escreve a sua dúvida aqui abaixo nos comentários e me segue lá no @simplifiqueinss. Lá eu dou dicas diárias sobre direito previdenciário, compartilho um pouquinho a minha vida para que você conheça um pouco mais do meu trabalho. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.